Olá, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o reverendo Milton Rodrigues, pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno, uma igreja que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Peço ao Senhor que Ele conduza o teu coração para que você receba esta mensagem, a palavra de nosso devocional. Então, o tema de hoje é um tema muito relevante e importante para nossas vidas. A temática de hoje é o poder do jejum e da oração. Quero aqui compartilhar com vocês um texto base que está na carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o versículo de número 19, que diz: Orai sem cessar, em tudo dai graças, que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, queridos, nós enquanto igreja precisamos crescer no jejum e na oração, pois não temos ideia do poder de sua eficácia. Quando oramos, estamos nos conectando com Deus, deixando saber que confiamos nele, como também quais os nossos anseios, alegrias e tristezas nesta vida. Temos que mudar o nosso jeito de ver a oração. Assim como dizemos, hoje ao chegar em casa terei uma conversa com meu pai ou com minha mãe, e ele ou ela saberá me orientar quanto ao que devo fazer. Queridos, nossos pais podem nos dar orientações, mas às vezes titubeiam, às vezes também têm dúvida quanto à atitude correta. Outras vezes, se não conhecerem a Deus, nos mandam agir pela carne e não pelo Espírito. Mas há um que não titubeia, que não é de meias palavras, cujo pronunciamento é certeiro e inequívoco. Ele é Deus. E quantas vezes, meus amados, ficamos com o problema nas mãos, nos fechamos, oramos de forma rasa, com os pensamentos voltados para os nossos problemas e angústias, e não os expomos com fraqueza e aguardamos naquele que é o único que pode resolvê-los. Meus amados, fazemos alianças matrimoniais, fraternas, comerciais, sem consultar ao Eterno antes de fazê-las, e colhemos o produto de nossas escolhas e alianças mais tarde, porque não pusemos em oração aquele propósito. Fazemos orações superficiais, principalmente, amado, quando é o que queremos, mas não temos certeza se é o que Deus quer. O livro de Jeremias, capítulo de número 17, o versículo 10 diz: Eu, Jeová, examino o coração, sondo os pensamentos mais íntimos, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos, conforme o fruto de suas obras. Amados, ao consultarmos Deus, temos que fazê-lo com sinceridade, mostrando que estamos aguardando sua resposta. Mas muitas das vezes já vamos com a decisão tomada em nosso coração, querendo apenas que Deus a aceite como o melhor para nós, porque na verdade é o que queremos. Vamos observar um texto em Ezequiel capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 7, que diz: Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele
conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: arrependa-se, desvie-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Que texto precioso, não é verdade, querido? Irmão, homens mudaram a história com o poder da oração. Em Josué capítulo 10, versículo 12 e 13, lê-se a seguinte passagem. Josué falou ao Senhor no dia em que ele entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse em presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gibeão, e tu, ó lua, sobre o vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol parou no zenite e não se moveu durante quase um dia inteiro. Então, queridos, amados irmãos, vocês têm noção do que é Deus ouvir a voz de um homem e fazer com que as maiores estrelas criadas por ele de nosso sistema solar simplesmente parassem no céu? Esse é o poder da oração. Em Atos capítulo 12, versículo 12 ao 15, nos relata que Herodes começou a maltratar alguns na congregação. Quando viu que isso agradava aos judeus, prendeu também a Pedro. E era a semana dos pães asmos. A igreja reunida orava em favor de Pedro, que estava preso, lá no capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Rod, querido, serva da casa, estava no culto de oração por Pedro, na casa de Maria, sua senhora. E aqui no capítulo 12, versículo 12, diz: onde muitos estavam reunidos e oravam, através da intercessão, amados, da igreja de Deus, o Eterno enviou seu anjo, que fez com que as correntes que prendiam a Pedro se soltassem, o cárcere se abrisse e o portão que levava à rua se abrisse sem mãos. Pedro pensou tratar-se de uma visão, mas de repente o anjo desapareceu e ele, vendo que estava nas ruas de Jerusalém, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João. Olha o que diz o texto: e batendo Pedro à porta, Rod saiu para atender, e ficou tão feliz ao ouvir a voz de Pedro, que ao invés de abrir a porta, voltou para dentro para contar aos irmãos que a tiveram por louca e alegaram que devia ser o anjo de Pedro. Então, queridos irmãos, Pedro se dirigiu justamente para onde a igreja estava reunida. Não poderia ele ter ido para outro lugar? Coincidência? No mundo espiritual não há coincidência. O que Deus estava querendo mostrar a eles e a nós hoje, através desse relato, é o incrível poder da oração em conjunto. Agora, amados, eu gostaria de falar um pouco sobre o jejum. A palavra nos ensina uma outra arma imbatível para vencer dificuldades, as tribulações e tentações que nos assolam, que é o jejum. Amados, quantas bênçãos os cristãos estão deixando de receber por não buscarem intimidade com Deus através do jejum e da oração. Muitos anseiam por ver os sinais do povo de Deus, por uma intimidade maior, por ouvir Deus falando com ele, por conversões de familiares ou curas.
querem tantas coisas de Deus, mas não separam tempo para Ele. Querem obter mais usando a lei do mínimo esforço. Amados, o jejum serve para nos aproximarmos de Deus. Renunciamos à comida por algum tempo para focar-nos em Deus, procurando alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção. Amados, ao jejuarmos, estamos dizendo que dependemos totalmente de Deus, que queremos ser ouvidos, queremos ser melhores. Amados, o tempo do jejum ou tempo de jejum serve para orarmos e buscarmos orientação. Na Bíblia também é um sinal de tristeza, arrependimento. O jejum, ele nos fortalece. O jejum nos fortalece espiritualmente, nos aproximando do eterno. Agora, amados, há jejuns na Bíblia por diferentes propósitos. E eu quero aqui citar alguns. Por exemplo, tristeza. Neemias capítulo 1, versículo 4. Diz: quando ouvi essas coisas, as dificuldades e humilhações dos que sobreviveram ao cativeiro e a situação dos muros de Jerusalém, que estavam em ruínas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Também há o jejum por arrependimento. Amados, os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive. Olha o que está escrito em Jonas capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Eu quero ler aqui somente uma parte, que diz: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Amados, também há um jejum por socorro. Joel capítulo 1, versículo 14. Decrete um jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Também, amados, temos jejum para conversão. Joel capítulo 2, versículo 12 está escrito: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim todo o coração com jejum, lamento e pranto. Como também, queridos, ao jejum de livramento. Reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso está no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 16. Também tem o jejum por proteção. Esdras capítulo 8, versículo 21, está escrito: ali junto ao canal de Alva, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Também, queridos, há o jejum por lamento. Neemias capítulo 1, versículo 4, está escrito: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Há também o jejum por súplica, por misericórdia. Daniel capítulo 9, versículo 3 diz: por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Como também, amados, ao jejum para expulsão de espíritos maus. Marcos capítulo 9, versículo 28 até o versículo de 29.
Amados, depois de Jesus ele ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Está aqui em Marcos, capítulo 9, do versículo 28 ao versículo 29. Também há o jejum por busca de direção, amado. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Atos, capítulo 3, versículo 2 e 3. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Como também, amados, há mais dois tipos de jejum. Da unção de pessoas escolhidas para um propósito. Paulo e Barnabé designaram presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Isso está em Atos 14, versículo 23. Presta atenção. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. E também, por último, tem o jejum para preparo espiritual. Segunda carta escrita aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, está escrito: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Agora, queridos, mas como jejuar? Para quem não está acostumado, deve-se começar aos poucos, por períodos. Comece tirando uma refeição ao dia e assim sucessivamente. Para tudo há princípios que nos norteiam, e com o jejum não poderia ser diferente. Eu vou falar para você os 5 princípios que devem nortear o jejum. Vamos lá. Primeiro, tenha um ou mais objetivos ou propósitos específicos para fazer um jejum, tais como família, um milagre que pretende alcançar, uma cura. Na Coreia do Sul, quando algum membro da família está doente, todos se unem e usam seu tempo de férias para consagrar dias de jejum em prol do enfermo. Eles vão ao monte da oração e lá todos os membros da família, segundo o acordado, vão se revezando em dia de jejum até que a cura aconteça. E ela acontece, pois quando jejuamos e oramos, damos munição para que milagres ocorram. Agora, amados, segundo, tenha estabelecido um momento específico de início e finalização para que você consagre um jejum ao Senhor. Tal como do pôr do sol ao pôr do sol, das 6 até as 18 horas, e diga em oração a Deus, o tempo e a forma. Se será um jejum absoluto, de tudo, sólido e líquido, ou parcial, de todos os alimentos, menos água. Ou um jejum seletivo, que é aquele de abstenção de alimentos que nos dão prazer, que realmente apreciamos. Carne, sobremesas, como por exemplo chocolates e etc. Ok? Vou repetir. Preste atenção. Eu falei do segundo tópico, que é o segundo tipo de jejum. Ou melhor, a segunda forma de jejuar. Tenha estabelecido um momento específico de início e finalização para que você consagre o jejum ao Senhor. Tal como de pôr do sol a pôr do sol, das 6 até as 18, e diga em oração a Deus o tempo e a forma. Se será um jejum absoluto, que é de tudo sólido, né? Tudo sólido e líquido, ou um jejum parcial, de todos os alimentos menos água, ou o seletivo, que é aquele de abstenção de alimentos que nos dão prazer, que realmente apreciamos, como carne, sobremesa, chocolate, etc.
Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, queridos, Cristo estava vigilante de sua situação de fragilidade humana e nos deu o maior exemplo de vigilância, o jejum. Amados, o jejum, ele te deixa alerta, atento para as investidas do maligno. Percebam que ele, sabendo das dificuldades que estava passando e da tentação que sofreria, se antecipou, jejuando por 40 dias. Mateus capítulo 4, versículo 2 nos diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Queridos, percebam que Jesus jejuou por 40 dias e que após esse período, diz a Bíblia que ele teve fome. Logo, inferimos que seu jejum foi parcial, pois não diz que teve sede. Além do mais, uma pessoa que faz um jejum absoluto por 40 dias, muito provavelmente ficaria desidratado após alguns dias e não sobreviveria. Ou melhor, não sobreviveria. Porque é provado que necessitamos de água e que após 3 dias sem água começam complicações. Agora, o jejum bíblico é abster-se de alimentação por um propósito espiritual. Mas há pessoas que jejuam tirando coisas que gostam, por exemplo, TV, internet. Isso pode ser considerado jejum. Será? Jejum, como já disse, é abster-se de alimentação. Ok? Bem, terceiro, durante o jejum, seu pleito, seu problema, ou o que quer que seja, deve ser apresentado periodicamente através da oração. Amados, jejum sem apresentação do propósito a ser alcançado, apenas esperando passar o tempo, conversando, dormindo, é passar fome. Não tem validade e alguma outra finalidade. Tá certo? Agora, quarto, você deve ter consciência que é um período de consagração para orar e alimente-se da palavra. Ok? Esse deve ser o alimento durante a consagração, durante o jejum. O jejum pode envolver algo mais do que comida. Paulo diz em 1 Coríntios 7,5 que o único motivo para um casal dar um tempo do seu momento de intimidade física é se os dois são, ou melhor, se os dois estiverem de acordo, por um período de tempo para se dedicar à oração. Então, o sexo é proibido? Não, é lícito. O texto nos mostra que existem abstinências de outras formas, mesmo sendo de coisas lícitas, não erradas, mas que podem temporariamente ser colocadas de lado para nos consagrar. Por exemplo, antes da entrega da lei no Pentecostes, Deus pediu para que o povo se consagrasse, que os homens não tivessem ou não estivessem ali mantendo relações sexuais. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 14 ao 15. Uma consagração não deve ser feita com a pessoa fazendo as atividades normais do dia a dia, pois, como o próprio substantivo usado evidencia, consagrar significa o ato de dedicar-se, de devotar-se a Deus. Ok? Se for uma consagração específica, você pode, claro, dentro de um momento, de um outro momento de consagração, sim, desenvolver suas atividades, ok? Bem, com certeza durante a consagração de 40 dias de Jesus, ele leu e estudou muito a palavra de Deus, tá? Tanto que na hora da tentação, percebamos que Satanás citava as escrituras para Jesus. Ele dizia, porque está escrito, mas Jesus replicava com muita tranquilidade a cada investida do maligno com a palavra pura, sem distorções. Assim, olha o texto. Mas também está escrito, Satanás, diz a Bíblia, é mais sábio
né, que Daniel, pois ele conhece a palavra mais do que qualquer um. E por isso, ele faz pequenas distorções dela, que no final leva a grandes desvios. O que temos hoje são desvios da verdade. Mudou-se o dia de guarda, né? O nome invocado no batismo, a data do sacramento da Páscoa. A lei, né, foi abandonada. Enfim, nos mantemos de pé pelo jejum e oração, associados ao estudo da palavra. Tá certo? Precisamos andar em conformidade à orientação dos sacerdotes do altar do Senhor e estar sempre em jejum e oração. Amém, querido? Quinto, no final do jejum, deve haver uma oração de entrega do dia ao Senhor. Deve-se agradecer pelo dia e que, se for de sua vontade, Ele te conceda a sua petição. Ao término do jejum, alimente-se sempre de alimentos leves, como frutas, legumes, verduras, sopas, suco. Quanto mais longo, mais leve deve ser a alimentação. Nunca pizza, nem massas ou coisas pesadas após o jejum, ok? O corpo tem que ir se adaptando para voltar à sua normalidade. Outros efeitos benéficos do jejum. Um dos efeitos benéficos do jejum, amados, é destronando o rei chamado estômago. O jejum combate os desejos da carne. Quando jejuamos, estamos demonstrando o rei estômago, né? E agora mesmo o estômago de muitos pode estar dizendo: não aceite, não aceite. Mas em nome de Jesus devemos destroná-lo e sim aceitar, ok, a proposta do jejum e da oração em nossas vidas. Todos nós já ouvimos o ditado: o caminho para o coração do homem é através do seu estômago. Satanás sabe disso também. Por exemplo, o que fez Esaú? Vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Na tentação de Jesus, Satanás também o tentou a seduzir pelo estômago. Ok, queridos? Então ficamos hoje que venhamos estar atentos. E no jejum ele nos proporciona autocontrole. O jejum crucifica a carne. E quando crucificamos a carne, você fica menos egoísta. Quando alguém não está conseguindo controlar algo, o jejum ajuda, ok? O jejum te ajuda a ser mais intenso na presença de Deus. Porém, se o jejum não significar nada para você, também não significará para Deus, também não significará para Deus nada, ok? A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua, em outras palavras, a sua boca, é capaz de controlar todo o seu corpo. Sempre acabamos, amados, sempre acabamos entendendo esse versículo apenas no contexto relativo à fofoca e nunca o transferimos para o da abstenção de alimentação, ou seja, para o jejum. Se você for capaz de se dominar jejuando, será capaz de dominar outras áreas de sua vida. Também, amados, o jejum nos ajuda na saúde física. Os jejuns são importantes também para o mundo natural. Uma estatística sobre o povo americano dizia que um cidadão americano ingere em média 1,8 kg por ano de conservantes químicos, que são colorantes, estabilizantes, flavorizantes e outros aditivos. Essas substâncias se acumulam em nosso corpo, causando enfermidades. O jejum, amado, ou os jejuns periódicos são necessários para eliminar os venenos do nosso corpo, visto que a baixa pressão sanguínea dá tempo para o seu corpo parar e se autoimunizar, e além disso alivia o nervosismo, dá descanso ao seu aparelho digestivo e baixa os níveis de colesterol, e não apenas previne doenças, como também tem benefícios curativos. Eu quero concluir Mateus, aqui, amados, no livro de Mateus. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 5, ele cita 3 princípios que devem ser vividos pelo cristão. Essa é a conclusão, ok?
Vamos lá. Quando deres esmola, né? Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Quando tu orares, segundo o princípio, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, né, ao teu pai que está oculto. E terceiro, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o corpo, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente o teu pai que estás no oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, te recompensará. Percebam aqui, amados, que ele não usa a conjunção coordenativa condicional, se, e sim uma conjunção adverbial de tempo, quando, deixando claro que todos que servem a Deus devem fazê-lo em algum momento. Entretanto, quando o cristão põe em prática esses princípios juntos, de dar esmola, orar e jejuar, o mundo espiritual se move. Somos dotados de grande força, nos tornamos pedras preciosas, lapidadas, no alicerce cuja pedra angular é Cristo. E assim que milagres começam a acontecer, ou melhor, a ocorrer. Precisamos definitivamente entender que não estamos em uma quebra de braço com Deus, na qual o jejum irá vencer a sua resistência. Querido, o jejum é algo usado em nosso próprio benefício, porque nos transforma, e essa transformação traz consigo as bênçãos de Deus que tanto ansiamos ou desejamos. O Senhor abençoe teu coração, que você seja abençoado neste dia. Amados, quero te fazer um pedido. Vá no comentário, ou melhor, nos comentários aqui do nosso canal no YouTube, ok? E comente sobre esse devocional. Gostaríamos de ouvir a sua opinião, é importante para nós. Amados, se você não está inscrito no canal, se inscreva aí e ative o sininho para que você possa receber notificações dos nossos próximos devocionais e de tudo aquilo que postarmos que for relevante para a tua vida. Também estamos no Instagram e estamos no Facebook. Lá no Instagram você coloca @Ministério Pleno. No Instagram. No Facebook você coloca @Ministério Pleno. E também estamos no TikTok, isso mesmo, nessa rede mundial. É só você colocar Ministério Pleno 10, o número 10, tudo junto, e você vai encontrar o nosso TikTok. Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo te conceda uma semana de bênção e que você passe a ter uma vida de jejum e de oração. Fica com Deus, um cheiro no coração. Vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti.